todos. Dando continuidade ao nosso estudo sobre os dons do Espírito Santo, hoje tratamos de um dom de extrema importância para a nossa vida, como os demais. O dom do conselho. Nosso Deus é providente. Isso significa que Ele cuida de nós e está atento às nossas necessidades. Sabe daquilo de que necessitamos, seja ao longo de toda a vida, seja em determinados momentos da nossa vida e em cada instante da nossa existência. E há determinados momentos da nossa vida, vamos chamá-los de momentos cruciais, situações extremamente delicadas. Algumas são previstas, outras não são previstas. Algumas surgem imediatamente e exigem de nós uma tomada de decisão, uma palavra ou um silêncio, uma postura ou uma omissão. A palavra omissão tem duplo sentido. Existe uma omissão boa e existe uma omissão ruim. Pecado de omissão é uma coisa, mas existe também a virtude da omissão, que melhor seria se nós a chamássemos de virtude do silêncio, do consentimento, virtude do calar. Há tempo para tudo, diz o livro do Eclesiastes, tempo de falar e tempo de silenciar. Pois bem, o dom do conselho é um presente de Deus, uma graça do Espírito Santo que nos possibilita tomar decisões acertadas, refletir para depois deliberar segundo os critérios de Deus em momentos delicados da nossa vida. Nós sabemos que Deus Todo-Poderoso, ao nos criar, decidiu: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós temos essa característica que os demais animais não têm. Nós temos a capacidade de amar, Deus ama. A capacidade de pensar, Deus pensa. A capacidade de querer, Deus quer, Deus decide, Deus apreende, Deus delibera, Deus toma decisões e assim por diante. Muito de nós, bem mais do que as demais criaturas, muito em nós reflete, traduz, manifesta traços, vestígios de Deus. Pois bem, Deus, quando decide, não faz nenhum esforço, porque o pensamento de Deus não é como o nosso, dedutivo. O pensamento de Deus é intuitivo. Deus apreende a realidade e não precisa de nenhum esforço mental. Deus não tem mente. Deus é espírito puro. Mas a sua capacidade de entender e de querer não está sujeita à deliberação fatigosa, cansada, esforçada, muitas vezes prolongada, e às vezes, no nosso caso, ela não obtém, não alcança aquilo que ela deseja. Sendo mais claro, há determinados momentos da nossa vida em que pensamos, raciocinamos e não chegamos a nenhuma conclusão. Por mais que pensemos, não chegamos a uma deliberação clara. Pelo contrário, muito pensar, às vezes, nos deixa mais confusos. Muito refletir, às vezes, não nos leva a nada. Daí se fala de cansaço mental, de esgotamento mental, que pode ter relação com o esgotamento físico, com o esgotamento psicológico, com o momento existencial nosso, que pode estar afetado por perdas de entes queridos, pela sensação de abandono, de traição, de insegurança, de fragilidade, enfim. Muitos são os fatores, muitas são as causas que nos levam a pensar não serenamente, ou simplesmente a não pensar. O melhor que temos a fazer é tomar um banho e dormir e rezar, enfim, e pedir a Nosso Senhor que
mais na frente nos dê uma luz, nos mostre, nos indique, nos aponte, etc. Uma premissa a ser refletida, uma lógica a ser abraçada, enfim. Ou, se Deus Todo-Poderoso não se dispuser a fazer isso, acha que não é conveniente fazer isso, pelo menos naquele momento, que Ele nos mostre uma pessoa, que Ele nos aponte alguém a quem abriríamos o nosso coração e a quem pediríamos uma luz, um conselheiro. Pois bem, o processo mental nosso para aprender a realidade e depois compreendê-la e depois deliberar é uma característica já desde o ventre da nossa mãe. Raciocinamos, pensamos, assimilamos, guardamos as informações. Quando chegamos numa situação delicada, e reparem que diariamente nós temos que decidir. São pequenas decisões que fazem a nossa vida. Se vamos passar a primeira ou a segunda no carro, em pleno trânsito, isso é uma decisão. De dobrar à direita, de colocar o sinalizador para a direita ou para a esquerda, são pequenas decisões. De comprar isso ou aquilo outro no supermercado, de irmos ou não irmos à casa de fulano, de dizermos ou não dizermos alguma coisa por telefone, são pequenas decisões. Há determinadas decisões que não exigem muito de nós, mas outras exigem. E exigem para agora, e para daqui a 1 hora, e daqui a 2 horas, e daqui a 3 horas, e amanhã, e depois, e sempre. Imaginem vocês aquela pessoa que é obrigada, por força do ofício, pelo seu trabalho, pelas suas responsabilidades, a decidir sempre. E mais, se suas decisões forem equivocadas, ela pode pagar caro. Literalmente falando, pode custar no bolso dela, no salário dela, enfim, na fama dela. E ela pode até ser despedida, pode ser processada e assim por diante. Pois bem, Deus Todo-Poderoso nos auxilia nesses momentos mediante esse presente, o dom do conselho. Talvez seja o dom etimologicamente mais fácil de ser compreendido. Pelo dom do conselho, Deus, seja diretamente nos dá uma luz. Os pagãos chamam de estalo. Nunca chamem isso, não me agrada isso. Esse termo não vem da Bíblia dizer, foi uma luz, plim, acendeu, como se fosse uma mágica. Não. Se naquele determinado momento a sua inteligência foi clareada, uma nova perspectiva a respeito do problema se tornou clara, aquela dificuldade foi vencida, aquele problema foi superado e a situação agora está mais clara do que antes. Nós cristãos concluímos, louvado seja Deus, que pelo seu Espírito Santo clareou, iluminou, inspirou, deixou a minha inteligência mais aberta. Ela aprendeu com mais facilidade, agora ela conhece mais profundamente o bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar, a palavra que eu devo proferir, a postura que eu devo assumir. Pois bem, o dom do conselho, que é dado a todo o batizado e também confirmado no sacramento da crisma, e também cada vez que nós humildemente suplicamos ao Senhor, esse dom também pode se revelar na nossa vida por meio de outras pessoas. Eu repito o texto da jumenta de Balaão. Deus pode nos aconselhar até por um pagão. Também essas pessoas que não têm o Espírito Santo pelo batismo, Deus pode colocar nos seus lábios uma palavra inspirada, uma palavra de conforto, uma orientação, uma clareza que ainda não tínhamos. E é isso que torna o dom do Espírito Santo algo profundamente misterioso e belo,
não somos, pelo batismo, não somos, pela nossa fé cristã, detentores exclusivos do dom do Espírito Santo, dos dons, dos carismas. O Espírito pode suscitar dos lábios de quem Ele escolher e colocar nesses lábios as palavras que Ele determinar, palavras que podem ser de grande valia para todos nós. Então é um movimento duplo. Deus nos aconselha imediatamente, iluminando, aguçando, potencializando, explicitando para a nossa inteligência determinadas informações, determinados caminhos, determinadas atitudes, como Deus também pode suscitar por meio dos outros. Deus coloca determinadas pessoas na nossa vida, que com o seu conselho, com a sua palavra, elas acabam se tornando instrumento do Altíssimo para nos aconselhar. E nós também, uma vez aconselhados, recebemos o dom do conselho para aconselhar os demais. Como descobrir que aquela pessoa, na hora em que ela falou inspirada pelo conselho, dom do Espírito Santo? Como descobrir isto? Nós temos uma regra, mas é um texto de grande importância. Ele não deixa dúvida. Eu conversei com fulano, desabafei muito com ele e ele me aconselhou tanto. Foram bons conselhos. A gente não ouve isso? Ouve. Então vamos saber agora se os conselhos dele foram conselhos de Deus ou conselhos do diabo. Tem como descobrir que o diabo também é ótimo conselheiro, no sentido inverso. É um péssimo conselheiro. Quem pode dizer quais os conselhos que o diabo deu a nosso Senhor Jesus Cristo? 3 conselhos ele deu. Conselhos do cão, literalmente conselhos da besta fera, os conselhos de Satanás. 3 conselhos. O primeiro conselho: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: o Senhor ordenou aos teus anjos que te guardem todos os teus caminhos. Conselho do cão. Porque Jesus respondeu, não é? Não. Refutou na hora. O conselho anterior, qual foi? Jesus estava com fome e com sede. Ele passara 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Qual foi o conselho do encardido? Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus não aceitou esse conselho. E o último conselho, no capítulo 4 de São Mateus, a terceira tentação: tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Jesus não aceitou nenhum dos 3 conselhos. E mais, o demônio conseguiu colocar nos lábios de São Pedro um conselho aparentemente bonzinho, aparentemente, digamos assim, compreensível, aceitável. Nós estamos no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus. Jesus promete a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as potências do inferno não prevalecerão contra ela. Enfim, aí São Pedro se aproxima de Jesus e diz: Senhor, Deus não permitirá que isso lhe aconteça. Jesus então, na hora, chama São Pedro de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Não é suficiente que o conselho seja motivado pela boa intenção. Não, mas eu disse aquilo querendo o bem da pessoa. Quem disse que o bem é sinônimo sempre de bem-estar? Aqui é preciso muito cuidado para quem tem a tarefa, para quem recebeu a responsabilidade, a missão de aconselhar os demais. Os pais com relação aos filhos, o padre com relação aos paroquianos, o bispo com relação aos diocesanos, o patrão com relação aos subordinados, o amigo com relação à amiga. Todos vocês sabem que por falta de um bom conselho, muitas pessoas se estragaram na vida. Mas também vocês sabem que por um mau conselho,
ou maus conselhos, pessoas se desviaram, pessoas se perderam, ou se desviam e se perdem, estão se desviando, estão se perdendo. Vamos então agora ao critério. Esse texto que eu vou citar é o texto talvez mais claro, que nos ajuda a identificar na hora se aquele conselho é de Deus ou não. Vamos à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 23. Nós estamos tratando do dom do conselho. A pergunta é: como identificar Dom José? Se eu, naquele momento, naquela conversa, naquela orientação, naquele desabafo de fulano para comigo, ele telefonou e passou 1 hora no telefone, mas chorava, que era uma beleza, estava querendo se matar, está querendo tomar uma decisão de se separar, de mudar-se de Brasília, de ir para ali, para aqui ou para lá, está meio perturbado, está apavorado. E aí eu aconselhei: como descobrir se eu pisei na bola ou não? Ou seja, se eu fui incoerente com a minha fé, ou se as minhas palavras foram ungidas. Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 23. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Agora, como saber se aquele conselho foi inspirado pelo demônio? Se aquelas palavras, se aquela orientação não foi de Deus, portanto aquilo não foi fruto do Espírito Santo? No mesmo capítulo, Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 a 21. As obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni: os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Então não é difícil não descobrir se aquele conselho foi de Deus ou não foi de Deus. Quem aconselha para mentir, para trair, quem incita o ódio, quem aconselha para a prática, qualquer prática que a palavra de Deus condena, quem aconselha para alimentar, para fustigar, para incrementar o ódio e tudo aquilo, todas essas obras da carne que acabamos de ler, você descobre na hora: isso não é de Deus. É lógico, só descobre isso quem tem um conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes, atenção, e aqui é que mora o perigo, há determinados conselhos que não são tão claros, que dizem quase tudo, deveriam dizer tudo, mas escondem o jogo, usam meias palavras. A linguagem é um instrumento impressionante. A linguagem, às vezes você pode usar uma determinada palavra que não é tão clara e deixar a pessoa na dúvida. Você pode dizer uma coisa e não dizer tudo aquilo que você poderia dizer ou deveria dizer, mas o interesse é espúrio. Há outros elementos que estão aí envolvidos e que levam a pessoa a não ser tão clara, a não ser tão explícita. Às vezes é uma pessoa
de má fé, de má vida, de má conduta. Há um ditado que diz: ninguém dá aquilo que não tem. Como é que um marido que está aflito por estar traindo a esposa vai pedir um conselho ao colega que é tão mulherengo quanto ele? Não se pode esperar isso. A boca fala daquilo que o coração está cheio, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nem sempre é possível identificar imediatamente se aquele conselho, se aquela palavra vieram de Deus, são obra do Espírito Santo, também não é impossível descobrir. É lógico que a palavra está inserida numa frase, e a frase está inserida num raciocínio. Às vezes, no bojo do raciocínio, na lógica, no todo de um aconselhamento de 20 ou 30 minutos, se percebe qual é a intenção, qual é a formação, o que quis dizer aquele que acabou de aconselhar. Às vezes você descobre logo naquela palavra, às vezes é a frase. Todavia, o texto tem que ser inserido no contexto. Todos esses elementos nós devemos considerar. Porém, e aqui vem o critério definitivo, se não conduz a palavra de Deus, se o texto, se a orientação, se o aconselhamento não se afina, não se identifica, não explicita o conselho de Deus, a palavra de Deus, a doutrina contida na palavra de Deus, não é dom do Espírito Santo. Mas fulano é bem intencionado, ou então, mas fulano é padre. Sim, desculpe, mas Judas Iscariotes era apóstolo. Judas Iscariotes era apóstolo. Traidor, ladrão e suicida. Então, cuidado, há determinadas pessoas que já fazem esse pré-conceito. Lembrem-se que um dos conselhos que alguém tentou dar para Jesus, aliás, é até presunção. Reparem os dois presunçosos que tentaram dar conselho a Nosso Senhor: o demônio e São Pedro. O demônio foi rechaçado por Jesus, e São Pedro, Jesus chamou de demônio. Uma tragédia de conselho. Aquilo foi uma tragédia. Bem intencionado, certo, mas o diabo também tem suas intenções, para lá de, entre aspas, boas. E o inferno está cheio dessa desgraça chamada de boa intenção, que não é suficiente para que se diga: dos lábios dessa pessoa bem intencionada saíram palavras inspiradas, palavras que são fruto do conselho que é dom do Espírito Santo. Alto lá, alto lá. Dom José, o Senhor está pedindo então para nós tomarmos cuidado com qualquer palavra dita por quem quer que seja? Sim, Senhor. Até de Dom José Francisco. Se eu não tomar cuidado, posso incorrer na fraqueza de São Pedro. Vamos ver a fraqueza de São Pedro, qual foi? Vamos ver o conselho de São Pedro a nosso Senhor Jesus Cristo. Abra a Escritura, Mateus capítulo 16, versículos de 21 a 23. Eu repito: atentos para o que se diz. Isso é mais importante do que quem diz. Eu vou repetir isso para pessoas que vão assistir esse áudio, esse vídeo, que talvez tenham isso na cabeça. Meu pai falou, está falado, alto lá. Meu pároco falou, está falado porque ele é padre, alto lá. Dom José falou, está falado, alto lá. Alto lá por quê, Dom José? Por causa do texto que vamos ver agora. Mateus 16, a partir do versículo 21. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, então, começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isto, Senhor. Isto não te acontecerá.
Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Entenderam porque eu falei alto lá? Mas é São Pedro, o primeiro Papa, fraquejou. Nessa hora, mesmo bem intencionado, não deu um bom conselho para Jesus. Portanto, amados, em síntese, é disso que trata esse dom tão importante que é o dom do conselho. Esta presença do Espírito Santo que nos auxilia na intuição, compreensão e deliberação diante dos problemas, das dificuldades, dos dramas, dos abacaxis que nós temos que descascar, para que tomemos decisões acertadas. Pelo dom do conselho, o Espírito Santo nos diz: não agora, mais para frente. Ou então, diga tal palavra, essa outra não. Sustente aí, aguente aí. Eu penso até que em muitos casos, quando uma pessoa provocada no auge da sua indignação, enfim, passando por um momento muito difícil, uma discussão tremenda, e quando ela diz: meu Deus, mas aquela palavra estava na minha boca, eu já ia dizer aquilo, mas eu não disse. Foste tu, Espírito Santo, que me sustentaste? Eu creio que sim, porque se eu dissesse aquilo, não sei. Então, esse conselheiro doce e amável e adorado, que é o Espírito Santo, vem em nosso auxílio nessas situações, limites, extremas, portanto raras, difíceis de acontecer, mas também nas decisões corriqueiras, nas pequenas decisões, ali quando nos exercitamos e sentimos aquela dificuldade: meu Deus, e agora? O que eu devo fazer? Que decisão devo tomar? Ou então, alguém é colocado por Deus na sua vida, chega aos prantos, chega naquela aflição, enfim: mamãe, preciso de ajuda, eu preciso de você, você que frequenta a igreja, me ajude neste momento. É lógico que quem tem o dom do conselho precisa estar atento para não se deixar levar pela emoção. Há determinadas pessoas que, ao desabafar, ao contar o problema, mas contam de tal maneira que são vítimas, que a gente olha e dá vontade até de chorar de solidariedade, até vender tudo aquilo que a gente tem e dar para elas. Mas pode se tratar de gente muito esperta. O ser humano é artista. O ser humano às vezes faz uma jogada, enfim, aquele drama, conta a sua versão e às vezes omite determinadas coisas, e o conselheiro precisa estar atento. É lógico que o ponto de partida para o conselho é aquilo que ele está ouvindo. Todavia, em nenhum momento, porque a pessoa está chorando, porque a pessoa está sofrendo, o conselheiro jamais pode se adequar, jamais pode legitimar, jamais pode concordar com determinado pensamento, com determinada lógica, com determinada afirmação daquele que está desabafando. Por exemplo: mas eu vim desabafar com você, aí conta que foi traída, enfim, mas a raiva que eu tive foi tão grande, mas eu ainda estou com uma raiva tremenda, mas a vontade que dá é pegar o primeiro homem que aparecer por aí e veja a minha situação, estou arrasada. Aí conta, aí vira a maior vítima do universo. Aí o mau conselheiro: não, eu não tiro a sua razão, isso não é coisa que se diga. Acabou de dar razão ao ódio dessa mulher e ao desejo dela de trair o marido. É possível que São Pedro, ao dizer Deus não permitirá que isto te aconteça, é possível que ele se deixou levar pela emoção. Quem é que gosta de ver o amigo sofrendo? Quem é que gosta de ver o amigo morto na cruz? Claro que não gostamos. Porém, naquele momento, São Pedro não compreendeu o que Jesus disse nos 2 versículos anteriores, 19 e 20. A partir daquele momento, Jesus começou a dizer que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue às mãos dos judeus, morresse e ao terceiro dia ressuscitasse.
Foi para isso que ele veio. Pedro, naquele momento, ao aconselhar Jesus, esqueceu isso. Há determinados conselheiros que esquecem na hora de aconselhar a sua fé. Peraí, eu tenho uma identidade, eu tenho uma formação, eu tenho princípios. Eu não posso cair na tolice, na estupidez de dizer para a pessoa aquilo que ela quer ouvir. Isso não é conselheiro. Isso é o quê? Eu não sei, nem sei que nome eu encontrar agora. Não é? Isso é um profeta da desventura, um profeta profissional, pago para dizer ao povo aquilo que o povo gosta de ouvir. Não, por favor. Deus me colocou nessa situação em seu lugar. Eu agora vou agir como representante de Deus. Eu devo aconselhar segundo os critérios de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a doutrina que rege a minha fé, e não segundo aquilo que aquela pessoa gostaria de ouvir. E vos digo, quando tais pessoas nos procuram, a quase totalidade, pelo menos é a minha experiência de 21 anos de sacerdócio, a quase totalidade das pessoas que nos procuram, elas não querem ouvir aquilo que elas gostariam, elas querem ouvir aquilo que nós temos para dizer-lhes. Por isso, digamos, com toda a educação, com toda firmeza, com toda a serenidade, o que precisa ser dito. Não, esse seu pensamento não é de Deus, por isso. O ódio não é de Deus. Enfim, a injustiça, a traição, ou então o desejo de tirar a vida, ou de prejudicar, de se vingar, de pagar o mal com o mal, sei lá, as muitas possibilidades de problemas que aparecem para que nós, com a nossa modesta experiência, contribuamos na tentativa de solução. Pois bem, então, vejam, é difícil e não é difícil. Vai depender do caso, vai depender da situação. Eu não estou, por favor, minimizando e colocando todos os problemas no mesmo patamar. Há determinados problemas que são de uma particular delicadeza. São tão complexos, porque envolvem o quê? Envolvem, às vezes, marido e mulher, envolve filhos, envolve parentes, envolve amigos, envolve intimidade, envolve uma coisa lá do passado, pode comprometer isso, pode afetar aquilo. E claro, na complexidade da aventura humana, basta uma pessoa para ela mesma criar, ou então estar inserida numa gama de problemas inimagináveis e coisas muito delicadas. E aí a gente muitas vezes se sente tão impotente. Quem já não escutou um problema, um desabafo, que depois a melhor coisa a fazer foi tomar um banho e dormir, porque deixou você esgotado mentalmente. Aliás, há determinadas pessoas que já são complicadas, e quando desabafam, eita complicação, que Deus me livre. Mas complicam tanto, o problema mesmo já é complicado, e elas se encarregam de complicar ainda mais. E às vezes a gente, meu Deus, eu nem sei o que dizer. E às vezes é melhor dizer mesmo, eu não sei o que dizer agora. Me desculpe, mas eu vou rezar. Eu prefiro silenciar do que dizer besteira. Né? No velório, chega o fulano e diz, olha, fulana, não chore. Já começou errado. Isso é conselho que se dê. Se o próprio Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, não chore. Isso é desumano, pedir a pessoa que não chore. Já começou errado. Ou então vai se intrometer em coisas que não são da sua alçada, ou quando começa a dizer coisas ligadas a inventário, a herança, a relacionamento de fulano com Beltrano, porque agora vai começar uma briga danada de disputa de herança, etc. É 1000 vezes preferível ir para o velório e ficar calado diante do problema. Se alguém lhe diz, lhe dá ciência, se você não tem parâmetros fixos, firmes, bem claros, para dizer, pelo menos por enquanto, alguma coisa, pelo menos fique calado. O dom do conselho, não é que o dom do conselho não foi dado, mas por uma medida de prudência, que é outro dom. Conselho é um dom, prudência é outro dom, que nós vamos ver. Os dons interagem, um supõe e exige o outro. Às vezes é conveniente, e é presente do Espírito Santo que não nos dê nenhuma luz.
Deus sabe o que faz. Naquela hora eu não disse nada, mas depois fui rezar, fui refletir, e agora posso lhe dizer alguma coisa. Não se exige para que se manifeste o dom do conselho que você conheça toda a realidade. Lógico, não se exige isso. O dom do conselho é presente do alto, que leva a inteligência e a vontade a serem dóceis ao que o Espírito diz. Essa docilidade não tem uma relação direta com o que a pessoa disse para você, ou com o conhecimento que você tem do problema. Lembre-se que o conselho vem do alto. O conselho não passa a existir quando você toma conhecimento. Aí nós seríamos o quê? Nós seríamos os psiquiatras, nós não seríamos conselheiros do Espírito Santo, nós seríamos aquele profissional que pede a pessoa sentar no divã, né? No divã, e de agora conte o seu problema. E só depois que ele conta e você faz aquelas anotações é que você começa a dizer alguma coisa. O dom do conselho não tem nada a ver com isso. Às vezes o dom do conselho é dado para que você transmita uma mensagem de Deus para uma pessoa sem que a pessoa tenha falado nada para você. Como assim? Vou dar um exemplo. A mãe começa a perceber que o filho está chegando tarde em casa, e os olhos estão vermelhos, e a atitude dele está mudando, ele está ficando muito preso dentro do quarto, não está conversando, está comendo pouco, está ligando demais, e na hora que liga, na hora que telefona, sai de perto, conversa baixinho, enfim. O filho não desabafou nada com a mãe, mas a mãe, cheia de Deus, percebe que tem alguma coisa errada. O filho não desabafa com ela, o filho não abre o seu coração a ela. O Espírito do conselho leva a mãe a se aproximar do filho e a dizer: meu filho, eu tenho percebido isso, você quer falar comigo? Não quero. Pois então eu tenho algo a dizer. E diz. Não é um julgamento sobre a vida dele, ela não emite nenhum juízo premeditado, um preconceito, ela não sabe de nada, mas diz aquilo que é oportuno, que é necessário que o filho saiba. A necessidade de estar com Deus, a confiança que ele deve ter com os pais, da abertura, da amizade, enfim, da necessidade de fugir das ocasiões de pecado, uma advertência sobre o poder das trevas, sobre a perversidade do inimigo, sobre o perigo das más amizades. E lá vem a senhora: sente-se aqui, eu sou sua mãe. Deus está pedindo que ele diga isso, aquilo. Ah, não adiantou nada. Se de fato veio de Deus, se foram palavras ungidas que partiram daqui, ou tem respaldo aqui, não se perderam. Ali foi um momento inspirado. Pois bem, amados, vamos ver agora algumas citações que falam desse dom maravilhoso. Eu acho que nos tempos atuais, com o devido respeito aos demais dons, esse para nós é muito caro. Todos precisamos diariamente desse dom. Primeiro texto do livro de Jó, capítulo 12, versículo 13: em Deus residem sabedoria e poder, ele possui o conselho e a inteligência. Deus é o conselheiro por excelência. Isso ele o faz no Antigo Testamento pelos profetas, pelos patriarcas, pelas suas próprias instruções, pelos acontecimentos da história de Israel. Na plenitude dos tempos, quem é o conselheiro por excelência é nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, todas as palavras de Jesus são, podem e devem ser consideradas conselhos. Conselho de Jesus, palavra de Jesus, conselho e inteligência. Próximo texto, Eclesiástico capítulo 6, versículo 6: dá-te bem com muitos, mas escolhe para conselheiro um entre 1000. Eu acho que é um conselho bem inspirado. Nem todo mundo merece saber dos problemas que nós enfrentamos. E alguns até podem merecer, entre aspas, mas não têm. Talvez pela sua inexperiência. Boa vontade tem, como São Pedro, mas não tem experiência, não tem vida de oração, não tem conhecimento da palavra de Deus, não tem maturidade. Que não confundam com senilidade. Não, fulano tem cabelo branco, logo é experiente. Não faça isso não.
Ou então fulana é novinha, não pode me aconselhar. Não, nem sempre. Idade, jovialidade e senilidade não são necessariamente critérios para dizer que uma pessoa é experiente ou é inexperiente. Por favor. Não é? Entre mil, vossos conselheiros. Há pessoas que desabafam com todo mundo e até alegam que minha vida é um livro aberto. Eu aconselho você a fechar o seu livro a partir de hoje, por favor, e abri-lo somente a entre mil, como diz a Escritura. Eclesiástico, capítulo 32, versículo 24: meu filho, nada faças sem conselho, e não te arrependerás depois de teres agido. Os presunçosos que acham que não precisam de conselho, de orientação, porque são conhecedores da realidade, isso pode ser perigoso. É uma dádiva aconselhar com a pessoa certa. Com a pessoa certa, é uma dádiva aconselhar-se. Eu peço a todos vocês, não sintam receio, não sintam vergonha de pedir o conselho. Em certas ocasiões, será necessário pedir conselho ao filho. Quando? Quando a senhora tiver a certeza de que o filho, naquele problema, tem um conhecimento mais aprofundado. Mas é o meu filho me aconselhando. Eu repito, idade ou jovialidade e senilidade não significam necessariamente, respectivamente, inexperiência e experiência. É o momento. Quem vai dizer qual a pessoa a quem pediremos o conselho? Pode ser um conselho em matéria de informática, pode ser um conselho em matéria disso, daquilo outro. Eu já disse a vocês que as áreas do conhecimento humano são tão abrangentes, as ciências, o mundo é tão vasto e tão estratificado nas suas diversas áreas, que nós não temos condições de abarcar um conhecimento que nos permita a tomar decisões acertadas sozinhos sempre. Precisaremos sempre da orientação, do conselho de determinadas pessoas, que podem ser, aqui e agora, pessoas que sejam 2 vezes mais novas do que nós. Sejam pessoas que nós tenhamos idade de sermos avós delas, pais delas. Isso é absolutamente irrelevante. A Bíblia não associa conselheiro nosso com pessoas de idade mais avançada. Não existe esse raciocínio, essa lógica na Bíblia. Eclesiástico 37, de 8 a 9: todo conselheiro dá sua opinião, mas há conselheiros que só têm em vista o próprio interesse. Olha que desgraça. Estejas prevenido quando tratasse de um conselheiro. Informa-te primeiro quais são os seus interesses, pois ele pensa em si mesmo antes de tudo. Eu penso que isso é de uma atualidade tremenda. Como descobrir isso, Dom José? Sempre as pessoas deixam vestígios, quando elas falam e quando elas agem. Procure associar aquilo que ela disse para você antes desse conselho, o que ela diz, qual o comportamento dela na sua ausência, as atitudes dela com outras pessoas, no ambiente de trabalho, dentro de casa, tanto vestígios bons como vestígios maus. É muito importante essa visão circunspecta, essa visão de conjunto. Muito bem, próximo texto. Isaías 9,5 é um texto messiânico, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros, ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Todos nós sabemos que é uma profecia a respeito do Messias. Jesus aqui é chamado de conselheiro. Não há conselheiro melhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele não nos aconselha imediatamente na nossa inteligência, nos aconselha pela Sua Palavra, e quando na Sua Palavra
determinadas coisas não estão claras, ou os textos ideais para aquele problema não chegam até a nossa inteligência, seja por falta de manuseio, porque esquecemos, enfim, Deus coloca na nossa vida os representantes de Jesus conselheiro. Próximo texto. Tito, capítulo 2, versículo 3. Reparem que no Novo Testamento eu só encontrei esse texto que fala da palavra conselho. Assim também, as mulheres de mais idade mostrem no seu exterior uma compostura santa, não sejam maldizentes nem intemperantes, mas mestras de bons conselhos. Aqui o elogio à mulher conselheira. Muito bem. E assim nós terminamos o dom do conselho. E no próximo encontro, de hoje é 15, falaremos do dom da piedade e depois o dom da prudência. Muito obrigado, boa noite.